Rapaziada, outro dia eu estava falando com um amigo meu que sempre seguiu carreira CLT, carreira corporativa, e a gente estava falando justamente sobre essas diferenças entre a carreira executiva, a carreira CLT, a carreira corporativa, a carreira de ser funcionário de escritório versus a carreira do empreendedor. E a gente falou de várias coisas, né? A gente falou de ir trabalhar num escritório, que hoje em dia não é mais necessário, né? Tem home office, mas em geral quando você é CLT, você tem que ir para um escritório, uma empresa grande, tem uma galera lá. Como empreendedor, você pode ter um escritório também, mas em geral você pode ficar mais em casa, enfim, você escolhe um pouco mais isso. A gente falou sobre ter horários mais fixos ou menos fixos, a gente falou sobre ter chefe, não ter chefe, mas aí ele me perguntou qual que eu acho que é a maior diferença da carreira corporativa, da carreira tradicional aí, versus a carreira do empreendedor. E o que eu falei para ele surpreendeu ele um pouco, porque ele nunca tinha pensado nisso antes. Mas o que eu falei é que eu acho que a principal diferença é que, como funcionário, seja você um funcionário de baixo, médio ou alto escalão, o seu trabalho é não errar, é errar o mínimo possível. Inclusive, às vezes, por errar, você perde o emprego, né? Então, geralmente, um funcionário não quer errar, porque ele está sendo pago para não errar. E, ao contrário, o trabalho do empreendedor é errar, porque muitas vezes ele é o único na empresa que pode errar. Então, o trabalho do empreendedor é matar no peito e falar, eu vou errar aqui. E mais que isso, quanto mais eu errar, mais a empresa vai dar certo, mais chance ela tem de dar certo. E eu queria explicar um pouquinho esse conceito para você, porque ele é um pouco contraintuitivo, mas ele faz muito sentido. O que é empreender para mim, né? Empreender é você errar 100 vezes, 1000 vezes, até achar uma forma de fazer qualquer coisa dentro da sua empresa que dê certo. E aí, a partir do momento que você achou aquela uma forma que consistentemente funciona, que consistentemente dá certo, você pode continuar fazendo aquilo, mas aí você criou um trabalho para você, né? Ou, se você for um empreendedor melhor, né? Você vai pegar aquilo e ou automatizar ou delegar para alguém, né? Ou você dá para um robô ou você dá para uma pessoa fazer aquele trabalho que você descobriu que é a forma certa de fazer aquilo. E quando eu digo aquilo, eu estou falando de produto, de processo, de sistema, de fazer marketing, qualquer coisa dentro da sua empresa, né? Desde a ideia de negócio até estabelecer processos dentro da empresa que vão fazer ela ter alguma vantagem competitiva ou alguma coisa assim. Então, o trabalho do empreendedor é errar, até ele acertar, né? Não é que o objetivo dele é errar, não é que ele está errando porque errar é gostosinho, errar é ruim, ninguém gosta de errar. Mas como o empreendedor é a única pessoa dentro da empresa que ele criou ali que pode errar sem ser demitido, ele é a única pessoa que pode fazer esse trabalho de errar, de tentar coisas novas, tentar coisas diferentes até achar a uma forma que dá certo, né? Não que tenha uma forma necessariamente que dá certo, mas até achar uma forma de fazer as coisas que dê certo. E aí, a partir daquele momento, como ele já sabe o que dá certo, ele pode delegar para uma outra pessoa ou automatizar e aquele trabalho vai ser executado, né, ao longo do tempo na sua empresa, ao longo dos anos. E aí o empreendedor faz o quê? Ele acha outra coisa que precisa melhorar, ou que não está dando certo, ou que está quebrado dentro da empresa, e ele erra mais 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, para poder achar aquela uma forma de fazer aquilo dar certo na empresa dele de novo também. E aí, quando eu falo em errar, eu estou falando em errar uma série de coisas. Eu estou falando em errar o produto até achar um produto que vende. Errar a oferta, a forma que você comunica aquele produto até achar uma forma que vende. Errar o público-alvo, porque às vezes a gente cria uma empresa e acha que o público-alvo é um e, na verdade, o público-alvo é outro, né? E aí você acha um público-alvo que compra. Errar o canal de vendas, que você acha que vai vender mais o seu produto. Então, isso aqui, para quem está numa fase de escala, já tem uma oferta validada, já tem um produto que vende e está tentando escalar a empresa, geralmente o canal é a parte que trava um pouco as pessoas. A pessoa testa um canal, depois ela tem que testar outro canal. Acho que o Instagram vai vender bastante o meu produto. Aí ela testa o Instagram, não dá certo. Aí ela fala, então deve ser o jeito que eu fiz no Instagram que foi errado. Aí ela testa outras 10 formas
de fazer um Instagram e nenhuma dá certo. Aí ela fala, puta, acho que o Instagram não é o canal adequado para o meu produto, então eu vou testar outros 3 canais aqui para ver qual que vende. E aí você vai testando, até você achar um canal, uma forma de trabalhar naquele canal que dá certo, e aí você consegue escalar, entendeu? Só que na hora que você achou aquele um canal e aquela uma forma de trabalhar aquele canal que você vê muito resultado, você vê um ROI muito grande, você pode pôr pessoas para trabalhar aquele canal. O problema é que se você colocar um funcionário, por exemplo, para descobrir o canal certo, ele vai errar mais do que ele vai acertar, entendeu? E talvez ele fique 6 meses errando, porque é comum levar 6 meses para encontrar um canal que funcione para sua empresa. E aí você imagina, você ter um funcionário que fica 6 meses errando. Você fala, pô, você não está performando bem, né? Você está me enrolando. É difícil de lidar com isso. Tem gente que consegue ter funcionário assim, mas você tem que confiar muito naquela pessoa. Geralmente não funciona. Então o trabalho do empreendedor é matar no peito, tomar essas decisões que ele sabe que tem mais chance de dar errado do que de dar certo, mas que se der certo, você consegue um prêmio muito grande, você consegue escalar a sua empresa, por exemplo. E o pulo do gato aqui é que você não está errando aleatoriamente, né? Você não está jogando papel na parede, vendo o que gruda. Às vezes você faz isso também, né? Porque você é a única pessoa na empresa que pode fazer e às vezes você não tem mais nem a noção do que vai dar certo. Mas geralmente são erros educados, né? Educated guesses, que nem os gringos falam, né? Chutes educados, chutes com raciocínio por trás. E aí, ou seja, né, são hipóteses. Eu tenho uma hipótese de que se eu fizer tal coisa, isso vai dar certo, isso vai resolver o meu problema aqui na empresa, isso vai me trazer mais clientes, isso vai me permitir aumentar o preço sem perder conversão, isso vai me ajudar a recrutar mais gente qualificada, isso vai me... Qualquer problema que a sua empresa tenha, você cria uma hipótese e aí você põe ela em ação para testar ela. Só que, na maioria das vezes, essa hipótese não vai ser verdadeira. E aí você erra. E aí você aprende com o erro e você cria outra hipótese para poder testar ela de novo. E aí você vai testando, errando, e aí você acerta. E aí você pode sistematizar aquilo dentro da sua empresa, com equipe, com processos, com automações, para você ir para outra coisa que está tendo problema na sua empresa e que nenhuma pessoa pode fazer porque elas não podem errar. E você pode, porque você é o dono, você é o empreendedor, você é o cara que tem o cu na reta daquele negócio de uma certa forma. E isso é muito diferente de você ser um funcionário. Porque quando você é um funcionário, você vai ter uma tarefa determinada, geralmente tem um método que a empresa usa para cumprir aquela tarefa. Por exemplo, você é um diretor comercial, né? Você tem uma forma de vender que a empresa usa e você pode até testar coisas ali dentro daquilo. Você pode testar scripts de venda novos, treinamentos novos. Só que você nunca pode dar all-in naquilo. Você nunca pode falar, cara, vamos mudar completamente isso aqui de A para Z. Porque se der errado, você vai ser demitido. E com justa razão, né? Você tinha algo que funcionava e trocou por algo que não funcionava. Que não funciona, né? Então você pode fazer pequenos testes como funcionário, mas aquilo sempre vai ser 10, 20% do seu trabalho. 80% do seu trabalho vai ser garantir que o que a empresa já sabe que dá certo está funcionando, né? Você vai garantir que as máquinas estão rodando, que o navio está indo para a direção correta, que os trens estão chegando na estação no horário marcado. E como empreendedor, não. Se você está repetidamente fazendo coisas que você já sabe que dá certo, você poderia pôr outra pessoa para fazer aquilo no lugar, né? De novo, você pode fazer, se você quiser, mas você não vai estar fazendo um trabalho de empreendedor, você vai estar fazendo um trabalho de executivo, por exemplo. E muitos empreendedores fazem isso, né, de vez em quando, em pedaços da carreira deles, só que no momento que o empreendedor faz esse trabalho de executivo, a empresa para de errar. Ela para de testar coisas novas e aí ela pode ficar para trás. Tem um artigo do Paul Graham chamado Founder Mode, né? O modo do fundador, que ele fala um pouco sobre isso, que tem coisas que só o fundador da empresa consegue fazer. E eu acredito que em grande parte é por causa dessa capacidade de errar sem ser comprometido, sem ser demitido ali dentro. E aí tem vários aspectos psicológicos, né, para os dois lados com isso, enquanto carreira, né? Se você está numa carreira mais tradicional,
você tem muito medo de errar. E às vezes você toma pouco risco para a empresa que você trabalha, por consequência disso, você joga seguro para a empresa, mas também você joga seguro para a sua carreira, né? Você faz coisas que, se derem errado, não vão te demitir. E você deixa de fazer coisas que talvez teriam chance de dar certo, porque elas são arriscadas para a sua carreira. Enquanto empreendedor, por outro lado, você às vezes cansa de errar até acertar. E aí você erra e acerta. Então, é um pouco. Eu não acho que é uma carreira para todo mundo ser empreendedor, porque você tem que ficar errando o tempo inteiro, né? Para descobrir o que funciona. Por um lado, dá uma dopamina legal, né? Quando você descobre, nossa, isso aqui eu descobri, funciona e tal. Mas, por outro, é um pouco cansativo também. Só que tem um lado bom disso, que é, se você, como empreendedor, errar o suficiente em áreas suficientes da sua empresa, ou seja, você pega uma área ali de produto, erra, achei o produto certo. Uma área de comunicação, né, de oferta, você erra, acerta como se comunica aquele produto. Aí você erra o canal, acerta o canal. E você vai errando várias coisas, e no fim você pode chegar e ter uma empresa ajeitadinha que imprime dinheiro para você, e aí você nunca mais precisa errar na sua vida. E se você errar, tudo bem, porque você conseguiu, ao longo de muitos erros, construir uma máquina que funciona e que gera valor para os seus clientes e que também gera dividendos, gera dinheiro para você, né? Gera os salários do seu time lá e tudo isso. Se você quiser entender um pouco mais esse método de errar de forma educada, né, dessas educated guesses, dessas hipóteses, eu fiz um vídeo aqui sobre por que empreender é igual a testar hipóteses. E é um dos vídeos mais legais que eu já fiz no meu canal. É um dos primeiros vídeos. Te convido a assistir ele. Te vejo nesse vídeo.